Hoje, essa questão de iFood, de Uber Eats, tem dado oportunidade para muita gente, né? Tem dado oportunidade para muita gente trabalhar, muita gente descobriu isso, né? Em meio dessas crises que a gente está passando hoje, essas crises sanitárias, enfim. E falando dessa questão das cozinhas fantasma, eu achei interessante, que muitas vezes você entra lá no iFood, você vê tudo que eles fazem lá, e eu sempre fiquei, gente, mas como que é? Como é que será o estabelecimento desse povo? No início eu ficava maquiando e pensando assim, nossa, deve ser um restaurante legal e tal. E um dia, por curiosidade, foi até uma coincidência, na verdade. Não foi curiosidade, foi coincidência. Eu fiz um pedido, né, no Uber Eats e em vez de eu pagar para eles virem me entregar, eu fui buscar. E eu me deparei exatamente com isso. Cheguei no local. Só uma portinha. Uma casa, literalmente. Eles montaram uma cozinha inteira numa garagem e tá ali trabalhando. É um negócio muito interessante. E assim, e o legal deles lá, porque a sacada deles foi exatamente essa questão de saber o que fazer. Eles optaram pelo tradicional, o famoso churrasquinho com arroz, o feijão, que na minha opinião é infalível, né? Infalível. Ninguém. Goiânia, então. Porque assim, vocês falando disso aí, eu acho que a primeira coisa, uma das coisas que eu imagino, você vai me corrigir se eu estiver errado, é a pessoa que quer empreender nisso aí, às vezes ela não sabe, é descobrir qual que é o costume regional, né? Exatamente. É pesquisar o costume regional para ela não dar o tiro errado. Às vezes o costume regional ali é o arroz com feijão, o churrasquinho, o vinagrete, arrasou. É isso aí. Né? E é uma tendência, esse mundo da informalidade, ele cresceu de forma absurda, né? Então, assim, quando a gente pega a garagem de uma casa e a pessoa, por sobrevivência, cria esse contexto, então ela criou uma empresa, tem um CNPJ e está vendendo pelo iFood, porque hoje isso pode acontecer, né? Se você vai abrir um ponto físico, você precisa estar vinculado à vigilância sanitária. Exato. Então, todo mundo tem ali um alvará. A gente chega e todo mundo fica procurando aquela plaquinha que fica pregada, geralmente perto do caixa. Uhum. Aquilo significa que aquele estabelecimento está vinculado às normas que a vigilância sanitária exige. Quando você chegou e viu uma, né, tipo, na garagem ali, vamos fazer uma comida, é algo totalmente informal. Exato. Que hoje é algo que aconteceu devido à pandemia. Teve que abrir esse leque. Claro, existem riscos? Sim. Porque nem sempre as pessoas, elas seguem aquele protocolo que deve ser seguido. Uhum. A gente sabe que comida mal manipulada, gente, ela mata. Da mesma forma que um médico vai para um centro cirúrgico e ele não tem todos os cuidados de se vestir corretamente, de lavar as mãos corretamente, de vir com toda a aparelhagem cirúrgica esterilizada, para poder fazer a abertura ali no corpo. Se ele não tem esses cuidados, a gente sabe que a pessoa vai ter uma infecção. Por que são as infecções hospitalares? É exatamente a falta de cuidados nessa manipulação de tudo que está ali linkado ao meio hospitalar. Uhum. Na comida, gente, é exatamente da mesma forma. Por isso que a gente tem os famosos piriris. Por isso que as pessoas passam mal. Gente, sim. O famoso piriri, ele se dá por quê? Porque alguém manipulou a comida de forma indevida. E aí a gente tem nessas informalidades um alto risco de você se contaminar. Então, a dica que a gente dá, escolha, né? Saiba de onde você está. Não é que a gente não vai dar apoio para esses que estão aí na lei da sobrevivência. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado, entender a forma que a embalagem está chegando, ver os cuidados, não precisa ser nada chique, não precisa ser uma cozinha, sabe, cheia de equipamentos, não. Sabe o limpinho, né, o simples, a casa que a gente chega às vezes numa casa simples, mas ela é impecável de limpinha, é isso que a gente precisa do toque limpinho, seja qual for a operação.